Boa noite a todos, um prazer renovado estarmos aqui toda vez nesse encontro mensal, não é isso? Uma vez por mês, para trazermos algumas reflexões filosóficas sobre o Espiritismo e estabelecermos nesse sentido conexões com aquela tradição em que a razão, né, alcança esse lugar de primazia. E é nesse sentido que eu acho importante pensarmos, né, fundamentalmente, de que modo podemos tentar traduzir as noções de caridade, as noções do bem, mesmo até as noções da justiça, sob o prisma de um discurso que não seja meramente moral. A ideia é tentar fazer pensar que esses termos, no geral, ainda bastante surrados e presentes no discurso moralista, no caso da doutrina espírita, na minha leitura de Kardec, tende a assumir uma configuração mais filosófica, um sentido mais denso, que traga consigo uma reflexão de pertinência a respeito de sentidos mais latos, né, mais largos, mais profundos, no que se refere à experiência do viver em relação. Ou seja, a nossa vida de relação supõe desde o Aristóteles aprendemos isso, que nós somos animais sociais. Sendo animais sociais, né, requisitamos fundamentalmente do concurso da interação humana. Precisamos, nessa permuta de valores, de pensamentos e ações, estabelecemos afetos, afecções, afetando o mundo e sendo pelo mundo afetado. E, obviamente, isso traz-nos implicações reflexivas de grande força, de grande valor. E eu penso que seja importante da nossa parte entretecermos reflexões que deem maior densidade a esses termos. Eu acho que uma ideia fundamental é tentar demonstrar, com algum rigor ontológico, né, ou algum sentido de densidade filosófica, que há nas noções aplicáveis à caridade, à justiça, ao bem, né, são faces inseparáveis de uma mesma lei moral, né, cuja aplicação exige o quê? A transformação simultânea do sujeito quanto do seu entorno, a transformação do indivíduo quanto das estruturas onde ele está dado a atuar socialmente, na noção de transformação de si quanto na cooperação, na atividade, na ação de transformação da realidade circundante. Então, nesse sentido, exige a transformação tanto do sujeito quanto das estruturas sociais. Em O Livro dos Espíritos, né, em Allan Kardec, a partir de 1857, e ao mesmo tempo de se pensar modos como a tradição filosófica tratou, né, a relação humana, fundamentalmente, a ideia é estabelecermos aqui juntos uma espécie de percurso mesmo, né, que tende a vislumbrar essas questões mais superlativas, com um propósito. O nosso propósito é exatamente a de superar o solipsismo de uma reforma íntima, que no geral se centra no indivíduo, abstraindo-o de todo o resto. Eu acho que isso é uma leitura, infelizmente, corrente no meio espírita, em que se pensa que só basta o sujeito se transformar a si mesmo, não necessariamente conectado com as questões do seu meio, né? É uma relação solipsista, e essa relação solitária, individualista, traduz muito mais uma ética que é uma ética do mundo moderno, adoentado, adoecido, né, egocêntrico, do que propriamente uma transformação efetiva de justificação do sujeito na sua relação com a obra da criação, ou seja, com tudo que está dado no seu próprio entorno. Então, eu acho que é fundamental se entender, né, que há de se pensar um sentido de salvação
Não no sentido religioso, mas uma ideia de uma salvação coletiva em que nos enxerguemos fundamentalmente como seres parte de um todo do qual somos convidados a interagir. Então, essa salvação coletiva que soaria para nós outros como um imperativo histórico, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar fazer valer esse tipo de reflexão. A gente vê no movimento espírita essa ideia de reforma íntima, essa expressão eu particularmente não aprecio muito, né? Para mim não soa muito agradável, nem filosófica, nem moralmente. Mas essa ideia circula, né? Ela é presente, ela é marcante, ela está, no geral, contaminando os vários momentos em que o espiritismo é trazido, né, nas nossas relações humanas através das nossas presenças nas casas espíritas, né? Isso tudo me traz um tipo de reflexão a respeito de que maneira estamos nos apropriando ou deixando, né, de aproveitar a densidade filosófica proposta desde Allan Kardec. Eu penso muito nisso. Semana passada eu fui convidado para fazer uma palestra numa casa espírita no extremo da Zona Leste de São Paulo. E lá fui, né, fazer a palestra e o convite era que eu tratasse da caridade. E lá estando, eu pude perceber isso, né? A ideia de caridade, no geral, é uma dimensão que circularmente cria-se uma expectativa tão somente moral. Isso eu acho que acaba fazendo perder muito, né, da reflexão e do percurso fundamentalmente filosófico, social, histórico de que deveríamos constituir essa mesma preocupação, de que maneira eu me relaciono com a noção de caridade, de justiça e do bem, né? E aí eu queria fazer aqui com vocês uma abordagem trazendo algumas reflexões para fazer amarras, tudo bem? Não, eu vou lançando aqui algumas questões, e aí, no geral, eu espero que a gente consiga amarrar isso com um sentido mais consentâneo, mais harmonizado, com o propósito, do meu percurso reflexivo. Qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade para intervir. Todas as citações que estão propostas, eu as retirarei. Eu ia falar retirá-las-ei, ó. Eu ia jogar um Amesócles aqui. Aí me contive. Eu as retirarei de onde? De O Livro dos Espíritos. Então, caso vocês estejam acompanhados do texto, é bom que vocês me fiscalizam, né? Para que eu não fale besteira em demasia. Então, eu conto com a participação de vocês. Eu queria começar lá na questão 634 de O Livro dos Espíritos, em que o Kardec pergunta o seguinte: por que o mal está na natureza das coisas, né? Falo do mal moral, diz ele. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Olha que interessante. Então, aqui o Kardec pergunta sobre a natureza das coisas num viés negativo, porque o mal está na natureza das coisas. E os espíritos respondem: já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Essa expressão é sempre muito importante. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. Aí vem o que eu preciso, que eu gostaria de salientar com vocês. Os espíritos respondem: é preciso que o espírito ganhe experiência. Aí continua de novo: é preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Ou seja, de que modo ele vai fazer isso? Né? E aí vem a resposta: eis porque se une ao corpo. Então, para que haja o ganho de experiência, para que se produza o conhecimento do bem e do mal, há necessidade da relação corpórea. Tudo bem? Eis porque se une ao corpo. Então, já temos aqui um ponto importante.
Para que o espírito desenvolva suas potencialidades, tanto intelectuais quanto morais, ele precisa fundamentalmente se valer na relação da experiência corpórea, tudo bem, não? E essa relação da experiência corpórea lhe viabiliza esse desenvolvimento. Tudo bem, gente? E é importante entender que a expressão é preciso, repetida duas vezes lá no final dessa questão, é preciso que conheça o bem e o mal. É preciso que ganhe experiência. Essa repetição é preciso. Ontologicamente, a gente pensa o campo do necessário, da necessidade. Tudo bem, não? Então, é preciso, quer dizer, o campo do necessário. Isso eu acho que é importante a gente filosoficamente destacar. Lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, o Kardec questiona assim: o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação? E aí os espíritos respondem: Deus lhes impõe, no caso, né? Se impõe aqui é uma necessidade. As leis divinas e as leis naturais estão operando por necessidade. Tudo bem, não? Deus lhes impõe a encarnação com o fim, ó, com o fim. A finalidade aqui, tá claro isso ou não? Temos aqui uma teleologia, com o fim, com a finalidade de fazê-lo chegar à perfeição. Então a encarnação serve para quê? Para o aperfeiçoamento dos espíritos. Dá para entender isso ou eu estou exagerando? Tá claro? Então, com a finalidade de fazê-lo chegar à imperfeição. Para uns a expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Olha de novo a necessidade da encarnação. Percebe aqui ou não? Nessa questão? Então, precisamos estar em contato com a experiência que só é plausível, só é possível pela existência corporal. Nisso é que está a expiação. Só que não é só esse é uma das finalidades. Continuam os espíritos. Visa outro fim. Qual é outro fim a encarnação? O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, além de se desenvolver, né, para chegar à perfeição, tem um outro objetivo a encarnação. Os espíritos tomarem a parte que lhe tocam na obra da criação. Ou seja, o sujeito tem que se modificar por dentro para chegar à perfeição, mas também tem de que contribuir na obra da criação. Tem de mudar o ambiente onde ele esteja, dado a interação. Deu para perceber que aqui é uma via de mão dupla? Ou seja, essa ideia de caridade, de exercício do bem, vai ter de ser pensado como um valor em que ele precisa se lapidar interiormente. Mas ele se qualificando interiormente, ele atua na obra da criação para intervir também lá. Então é uma interioridade em relação com a exterioridade. A relação da a interioridade afeta o mundo da exterioridade, a exterioridade como um ambiente por onde ele se exercita nos seus valores, né, via experiência, via lapidação dos seus potenciais intelecto-morais, ele esteja em interação de permuta, de troca, de reciprocidade. Tudo bem até aqui, pessoas? Estão entendidos a respeito do que está dado em Kardec? Então, isso é uma importante pauta. Agora, se ele vai desenvolver as suas potencialidades interiores, intelecto-morais, com o propósito de chegar à perfeição, a encarnação tem essa finalidade, como também o espírito tomar parte naquilo que lhe toca na obra da criação, tudo bem? Não? Tudo isso, para executar tudo isso, dizem os espíritos, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento. Qual instrumento? Um instrumento que é o contato com a experiência material, tudo bem? Não, a encarnação. Que o espírito toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. Ou seja, o espírito tem de estar em relação com o mundo material.
com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele se adianta. Atenção, é assim que, concorrendo para a ordem geral, ele se adianta. Ou seja, não adianta nada ele se modificar por dentro, sozinho, numa reforma íntima, individualista, solipsista, se ele não concorrer para a obra geral, se ele não alterar o mundo, se ele não modificar o mundo. Ele tem que qualificar-se a si para melhor qualificar o mundo e assim vice-versa. Perceba, então não é uma via única. Trata-se aqui de uma via de mão dupla. Tudo bem, gente? Tem sentido o que eu estou propondo, o que eu estou propondo, o que está proposto lá? Agora, os seres, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Tá claro? Agora, Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação se encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia na natureza. Tudo é solidário na natureza. Ó, se tudo se encadeia, se tudo é solidário, nós tomamos parte na obra da criação. Assim, sendo a nossa ação é uma parte de que tende a contribuir na obra da criação, estar em harmonia com essa obra da natureza. Então, assim que o ser humano compreende as leis de harmonia do universo, entende que as leis da natureza correspondem às leis divinas, toda vez que ele toma parte e concorre para que essa harmonia se efetive, ele concorre na obra da criação. Tudo bem, gente? Agora, tudo isso se encadeia, tudo é solidário em a natureza. Isso é muito importante. Então, ninguém aqui é uma parte isolada que esteja descolada do seu contexto. Ninguém aqui é uma parte individualista que não tenha compromisso com o real do seu entorno, com aqueles que lhe fazem parte da interação, que é o que se entende por via de relação. Se o Aristóteles disse que nós somos animais sociais, nós precisamos da relação social. É fundamento, sem o qual não tem sentido de bem, de caridade, de justiça, tudo como que se desmancha, se esvazia. Então, se eu pensar que tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, o discurso não fica moral, ele fica também ontológico. Atenção, existe uma outra densidade filosófica que se tira a partir de então. A gente retira o termo caridade, justiça e bem de um discurso meramente moralista e o investe agora de uma densidade também ontológica. Ou seja, precisamos contribuir para que o sentido da harmonia do todo se faça a partir do contributo das partes. Claro, não. Agora, eu gosto de pensar o seguinte: se o sujeito pensasse em se modificar interiormente, isolada e de modo individualista, tudo bem? Ou se ele tivesse, eu vou para o alto da montanha e eu vou me modificar interiormente. E depois eu volto. Tá claro isso ou não? Eu saio daqui desse mundo de agitação, desse mundo de perturbação, desse mundo de conflitos. Eu vou lá ficar no alto do monte, tentando estabelecer a minha conexão com o cosmos, e aí eu volto de lá limpinho, né, e saudável. O que vocês acham? Esse ato seria um ato, no geral, egocêntrico e individualista. Pensemos uma imagem que eu acho importante, né? Pensemos um peixe que estivesse doente num aquário. Pensemos um peixe doente num aquário. E esse aquário, a água está toda ela contaminada. Tudo bem? A água está turva, a água está, digamos assim, numa condição é, insalubre mesmo, tá claro? Esse peixe está doente nessa água, a gente vai lá e retira o peixe dessa água. Medica o peixe. Tudo bem, não? Trata esse peixe, né? Então a gente retira o peixe de lá, coloca num tanque mais, né, num tanque limpo, cuida do peixe, ele está tudo medicado, tudo bem tratado. E depois a gente devolve esse peixe ao tanque original, aquela água poluída. Tá claro? O que vai acontecer com esse peixinho que saiu adoentado, foi recuperado fora do aquário e depois colocado de volta no mesmo aquário de água, né,
insalubre. Vocês concordam que ele vai voltar a adoecer? Hein, gente? Tá claro? Então, tratar o indivíduo isoladamente, ignorando o meio em que ele adoece, é ineficaz. Pensemos nisso. A cura fundamental, a cura efetiva, exige mesmo transformar ao mesmo tempo o peixe quanto à qualidade da água em que ele se movimenta. Tudo bem, gente? Eu preciso modificar o peixe e o entorno onde ele está dado a interagir. Então, se eu cuidar só do peixe, aquela reforma íntima, solitária, egocêntrica, e me descolar do que causa a doença nesse peixe, que é um ambiente todo ele distorcido e insalubre, certo? Nós não vamos estabelecer uma cura efetiva e real, porque o peixe retornando, ele vai voltar aos mesmos problemas, ele vai tornar a adoecer. Assim sendo, não há evolução espiritual autêntica descolada das condições sociais e institucionais em que o ser está dado a interagir. Então, o aquário poluído representa um egoísmo cristalizado em leis, costumes, relação de poder, o mundo adoentado. Tá claro? Esse é o aquário poluído. O que chamaremos de uma espécie de egoísmo institucionalizado, que está funcionando no mundo como o nosso. Não é o nosso caso, a gente não vive num mundo egocêntrico, doente, em que os seres humanos estão procurando, no geral, coisas bastante discutíveis, noções e valores um tanto quanto diluídos, distorcidos, né, contaminados, né, por perspectivas um tanto quanto é, problemáticas, né, para dizer o mínimo. Claro. Então não adianta o peixinho ser curado, sendo que ele vai retornar para um ambiente que vai, digamos assim, adoecê-lo repetidas vezes. Então eu preciso modificar o peixe, quanto preciso modificar o mundo em que o peixe atua. Então, para que nós estejamos num mundo diferente, eu preciso me modificar, mas eu preciso também melhorar, né, as relações sociais, eu preciso desenvolver as instituições para que esse ambiente onde eu esteja dado seja mais saudável para o desenvolvimento das minhas potencialidades. Então, é parte fundamental para que a gente alcance isso. Para que a gente entenda a dimensão muito grave disso tudo, eu acho que é legal a gente buscar uma fundamentação ontológica que nos coloque no lugar, no concerto universal. A gente às vezes se acha muita coisa, mas vamos combinar, a gente é uma parte muito diminuta num contexto cósmico tão grandioso ou infinitamente grandioso. Então a gente precisa entender isso. Lá na questão 27 de O Livro dos Espíritos, né, nós vamos entender nós precisamos entender fundamentalmente a necessidade da interdependência. Então lá nós temos algumas definições, eu penso quatro que estão lá postas, né? Então aqui é legal a gente pensar a questão 27, que estabelece a base material da conexão universal. Olha como estamos conectados ao todo universal. E aí o Kardec questiona: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem a Kardec: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, né, que é esse fluido. E é fluido como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Então atentem, por favor. O Espírito remata esse fluido universal,
ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, aqui é importante que o Kardec aqui está propondo uma espécie de movimento, né, de fundamentação ontológica, para que nós enxerguemos a trama do universo. E qual é a trama do universo? Deus, né? Ó, vamos pensar quatro elementos constitutivos: o Deus, o Espírito, a matéria e esse fluido cósmico que dá a liga, fechou? Então está dito Deus como inteligência suprema, causa primária, eterna, imutável, soberanamente justa e boa. Legal. O Espírito, questão 23, em princípio inteligente, individuação da consciência, que só se define e progride na relação com o outro. Atenção! Espírito que só se define e progride na relação com o outro. Guardemos sempre isso. Somos seres sociais. Precisamos da relação com o outro. E a matéria, instrumento e laço do espírito, o campo onde a inteligência se objetiva. É claro, a matéria daí a necessidade da encarnação. É onde a gente exercita as nossas potencialidades, tá claro? Não. Então a gente objetiva chegar à perfeição através desse contato do laço do espírito com a matéria. E o fluido universal, esse elemento intermediário, tudo bem ou não? Matéria elementar que preenche todo o espaço e conecta ininterruptamente todos os seres. Está claro que dessa questão a gente consegue retirar esse tipo de reflexão? Daí vem o quê? Vem a ideia de que não há vácuo na criação. A gente já sabe disso, tudo bem? Os espíritos já haviam falado, inclusive, a esse respeito. Não havendo vácuo na criação, tudo está imerso num mesmo fluido condutor que produz as várias conexões do real. Tá claro ou não? Tudo por um fluido condutor. Logo, toda ação, por mais isolada que ela seja, toda ação repercute no todo. Porque está tudo ininterruptamente conectado, seres de toda ordem, de toda espécie, de toda ramificação e complexidade. Deu para entender, não? Do simples ao mais, ou do átomo ao arcanjo, está tudo em íntima conexão. Então, não havendo vácuo na criação, tudo está imerso num fluido condutor, toda ação repercute nesse todo. Então, Deus se nos apresenta como um princípio supremo, espírito é matéria como elementos gerais, e o fluido cósmico universal como um intermediário entre ambos. Tá claro? Então, o que que a gente pode tirar disso? Se toda a realidade está mergulhada numa mesma malha ou trama fluídica, não existe essa conversa de isolamento absoluto. Essa questão de isolamento absoluto é uma impossibilidade ontológica. Tá claro isso, gente? Então, essa ideia de reforma íntima unilateral, individualista, como desconectada do todo, basta o sujeito se modificar que ele está se fazendo valer, né, como objetivo? Não, não existe. Nós estamos conectados a uma malha, a uma trama muito maior do que nós outros e do qual concorremos como parte na obra da criação. Tá claro ou não? Concorremos como parte. Então isso é fundamental. Nós não somos seres autômatos e descolados do real. Nós estamos em contínua interação com esse mesmo real. Tudo bem até aqui, pessoas? Hein? Vocês estão entendendo para onde estou encaminhando a conversa? Assim sendo, a gente pode daqui retirar algumas reflexões que eu considero, né, ontologicamente significativas. A gente pode entender, por exemplo, o que é egoísmo, né? Vamos dar uma definição do que se pode pensar por egoísmo a partir desses prismas provocativos, né? O que é egoísmo? Egoísmo Opa, alguém falou, a Roseli. Por favor, Roseli. É, o Carlos, você falando da questão da reforma íntima, né, como uma coisa individual, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? E eu até concordo com você, né, na tua exposição. Mas, na verdade, eu acho que, assim, quando você faz uma reforma íntima, né, você acaba se ligando ao grupo,
que se movimenta, entendeu? Sim. Então é assim, você faz um movimento individual, particular, mas ao mesmo tempo você está se unindo a um grupo que tem um movimento semelhante. Você não fica parado ali sozinho, né? Você se conecta, né? É exatamente isso que você está falando. Você acaba se conectando com pessoas, com o mesmo objetivo que você tem. Eu concordo com você, Roseli. Eu acho que a sua intervenção é perfeita. A questão é que circula, né, a boca pequena, como se diz, né? Essa ideia. Ah, basta que eu me modifique interiormente e que cada um tente fazer o mesmo, que o mundo por si mesmo, de um modo autômato, ele se modifica. Não é exatamente assim. Essa é uma questão que a gente está tentando desenvolver. Não adianta uma espécie de modificação de sujeitos isolados entre si. Porque isso exatamente é o avesso dessa malha cósmica e ontológica que eu quero propor, que está na base lá de O Livro dos Espíritos. Nós fazemos parte de um todo. E, portanto, nenhuma modificação é desconectada. Nenhuma modificação é isolada em si mesma. Esse solipsismo é uma impossibilidade ontológica. Então, quando se pensa, basta que eu me reforme interiormente e eu não preciso pensar o meu entorno, isso é uma alienação. Isso é um modo alienado de pensar a sua própria experiência do mundo. Percebe, ou não? Então, eu acho que é fundamental a gente entender isso, porque senão a gente fica distorcendo um discurso que tem uma densidade filosófica, ontológica, e encaminhando isso apenas para um compromisso moralista, isolado no sujeito. E essa moral isolada no sujeito, ela é um fenômeno do mundo moderno, infelizmente. A gente está vivendo num mundo que condensa uma egolatria, um egocentrismo que é adoecido. E a gente precisa combater isso. O Espiritismo não corrobora com essa visão, né, egocentrada, ególatra, que está proposta e validada num mundo tão, né, problemático quanto esse, que é o nosso. A gente precisa modificar essa experiência. A gente precisa abalar essas estruturas que eu considero enviesadas quanto problemáticas. Marcelo, por favor, abre o microfone. Alguém consegue abrir o microfone do Marcelo? Ah, me É, escuta agora? agora escuto. Me escuta? Ah, Ah, professor não queria interferir, eu estava esperando o final, mas já que a colega interferiu, eu gostei desse caráter, dessa discussão, dessa provocação na reforma íntima. Creio eu que entendi, que quando o senhor trouxe a premissa aristotélica de que somos animais sociais, e eu gosto muito daquela metáfora da abelha, e colocando que estamos em evolução, não é possível evoluir isoladamente. Há de se ter todo um conjunto, um plano social para que nós estejamos nessa existência em outras, para que haja as provas, as expiações. Eu gostei dessa provocação. Quando o senhor coloca em reforma íntima, o que eu penso nessa sua provocação, que torna-se um emblema de mongismo, de que eu me separo, fico solitário, vou me reformar e vou tentar reformar o mundo a partir do meu eu. Não é uma pretensão, professor? é Uma aquela ética pretensão, do eremita. só para terminar, uma pretensão que foi herança de outras doutrinas. Sim, concordo. Desculpa, É, professor, desculpa. não, perfeita a sua intervenção. É aquela ética do eremita, né, que acha que se isolando na montanha, ele consegue estabelecer a sua modificação íntima e achando que isso apenas lhe serve. E os espíritos vão dizer que essa ética do eremita, ela é absolutamente centrada no egoísmo ainda, e, portanto, não tem uma legitimação a uma alteração efetiva, né, na ordem cósmica do mundo. Eu quero sempre pensar nessa ordem de harmonia com o cosmos, enxergando-nos parte,
na relação com o todo, para que esse exercício ontológico se efetive, para que a gente possa se descolar um pouco desse discurso de reforma íntima por um viés meramente moralista e individual. E eu acho que isso é importante. Então, por exemplo, quando a gente diz que essa ética de um mundo como o nosso, um tanto quanto adoecido, a gente precisa pôr os termos, os pingos nos is, né, como se dizia. Como é que se faz isso? Primeiro, deixando claro alguns termos. Por exemplo, egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo tende a ser aquela tendência de tratar os próprios interesses como separados e superiores aos interesses alheios. O egocêntrico ele acha que o mundo existe porque ele existe. Então, essa tendência de tratar os próprios interesses como separados e superiores aos outros interesses, esse é próprio do egocêntrico. Outra coisa, isolamento ontológico, né? A pretensão, né, de que um ser pode existir e progredir sem interação real com os demais. Essa lógica do eremita, né? O cara acha que pode, né, existir e progredir sem interação com os demais. É um isolamento ontológico. Daí se retira que, sendo a verdade que o fluido cósmico universal, né, torna qualquer isolamento físico ou energético impossível, já que é a trama que constitui a relação do espírito com a matéria em seu sentido mais infinito e enervado, a gente pode pensar, fundamentalmente, que o egoísmo é uma irracionalidade, né? Ou seja, ele nega a estrutura de conectividade com o real. Nós somos seres de conexão. Logo, o egoísmo é um absurdo ontológico, é uma irracionalidade ontológica propriamente. Logo, essa ideia de salvar-se sozinho equivale a um exercício malogrado, estéril, quando não totalmente fora de foco, desfocado mesmo. Então, aqui, se pensarmos por esse prisma, as noções de caridade, as noções de justiça, as noções de bem que estão propostas no Espiritismo, elas perdem aquela dimensão meramente subjetiva, tudo bem? E passam a ser tomadas como leis derivadas da arquitetura do real no plano da vida de relação. São leis derivadas da própria arquitetura do real. Assim sendo, nós vamos ter que pensar de que modo nos constituímos na relação com o mundo, na relação com os demais. Tudo bem, gente? Então, eu acho legal, por exemplo, a gente tomar como um ponto de partida o que está dado lá nas questões 52, 53 e 54 de O Livro dos Espíritos. Porque nessas três questões, a interdependência, ou seja, essa necessidade de relação, ela não é apenas física, ela é também espiritual, ela é biológica, né? Então, por exemplo, nas questões da 52, 53, 54, tem-se lá a explicitação da unidade fundamental da espécie humana, né? Desfazendo, por exemplo, uma hierarquia de origem. Então, olha só como isso vai desfazer muito essa ideia de um protagonismo egocêntrico. O Kardec questiona lá na 52. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas? Aí os espíritos respondem: do clima, da vida, dos costumes. Dá-se aí o que se dá com os filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Tudo bem? Aí vem a questão 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? E a resposta: sim, em várias épocas. Tudo bem? O que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Aqui é um discurso do século XIX. Hoje não se fala mais raças, hoje é o termo adequado a etnias. Tudo bem? Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se de uma a outras raças, novos tipos se formam. Tá claro? Essas diferenças constituem espécies distintas, ou seja, uma descolada da outra? Certamente que não, os espíritos respondem. São todos da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Então, percebam que os espíritos estão dizendo que há uma conexão entre os seres todos. Ninguém que esteja aqui descolado um do outro. E, inclusive, não somente no plano individual, mas no plano
né? Social, coletivo, biológico, etc. E aí, na questão 54, pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, ou seja, o Espiritismo não valida Adão e Eva, devem os homens deixar de se considerarem irmãos? E os Espíritos respondem: todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. E aí o Kardec comenta, né? Aliás, vamos tentar retirar disso. Não, não vamos pensar a ideia do Kardec, vamos pensar a nossa aqui. Se pensamos tudo isso, né? Se todos somos irmãos, se ninguém aqui está isolado na relação não só social, quanto biológica, quanto individual, o que a gente pode pensar, né? Que essas respostas dadas pelos espíritos estabelecem que as diferenças visíveis, elas são fundamentalmente o quê? Essas diferenças são superficiais e circunstanciais. Enquanto que a identidade espiritual, essa é comum. Daí decorre que qualquer sistema, qualquer, que naturalize hierarquias e exclusões, viola a própria estrutura ontológica da criação. Isso é importante. Então, essas questões fortalecem uma crítica às hierarquias raciais, sociais e culturais. Demonstram o que, fundamentalmente, uma origem comum da humanidade, no sentido de conexão. Enfraquece as pretensões de superioridade natural de um ou daquele grupo, ou de seres isoladamente. E fundamenta a noção de que somos iguais todos, fundamentalmente. Há uma igualdade espiritual entre todos. Tudo bem? Sendo assim, vamos à questão agora 643 de O Livro dos Espíritos. Aí está perguntando lá o seguinte: Kardec questiona: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ou seja, alguém que esteja inviabilizado de se exercitar no bem? E aí os espíritos respondem: não há quem não possa fazer o bem. Ou seja, não é inviável. A ideia de que não é possível se fazer o bem. Sempre é. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Ó, então, só o egoísta é que põe uma barreira. Basta que esteja em relações com outros homens para que tenha a ocasião de fazer o bem. Então, o que é o bem, turma? É uma relação, é uma interação. Portanto, eu não posso pensar o sujeito isolado, descolado, desconexo. Tá claro? Não. O bem é um exercício próprio de uma vida social, como a justiça, como a caridade. Tá claro? Assim sendo, basta que estejamos em relações com os outros para que se tenha a possibilidade de troca de valores, né, e de ações. Então, para fazer o bem, né, precisamos estar em relação. Em relação. Daí sendo, né, disso retiraríamos a unidade espiritual da humanidade precede suas diferenciações, tanto históricas quanto materiais. Tudo bem, não? Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa quebrar, pensar-nos sempre como seres partícipes de uma vida de relações. Nós somos seres partícipes de uma vida de relações. Podemos pensar esse imperativo categórico do Kant, o Kant, né? A gente pode daí retirar a noção do imperativo categórico kantiano? Sim, se a gente tende a levar para o campo das leis universais, no campo do horizonte do necessário, de um dever ser indissociável, portanto, em que o egoísmo é um absurdo propriamente ontológico, há de se pensar um ditame, né, que nós impomos para que possamos qualificar o nosso modo de ser e de estar no mundo, tá claro ou não? E é daqui que eu gostaria de pensar questões que eu encaminho como agora mais centrais. Vamos pensar agora questões mais centrais, que são questões que estão dadas na terceira parte do Livro dos Espíritos,
né, naquelas famosas leis morais. E lá eu acho que é legal a gente pensar a preocupação filosófica, tanto de Kardec quanto dos espíritos, a esse respeito. E eu proporia a vocês olharem comigo a questão 913. Pode ser, não? De O Livro dos Espíritos. E aí está dito lá, o Kardec questionando o seguinte: vamos pensar aqui o egoísmo como a raiz de todos os males, né? E a necessidade dessa dupla transformação que eu havia proposto anteriormente. Está dito assim: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical, ou seja, o pior deles? É a questão 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos são peremptórios, assertivos. O egoísmo. Tudo bem? O egoísmo é o pior deles. Claro? O egoísmo. Daí deriva todo o mal. Então o mal vem de onde? Do sujeito isolado, do sujeito egocentrado. Tá claro? Porque ele se desconecta do todo e, portanto, ele quebra a ordem de harmonia cósmica do universo. Tudo bem? Então, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há egoísmo. Ou seja, é a base de todos né, os outros males. O egoísmo está na base deles. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Então, para transformar alguma coisa, o que o Espiritismo propõe? Eu preciso ir à raiz dessa coisa. Eu preciso buscar a causa dessa coisa. Deu para entender, gente? Então, aqui, fundamentalmente, conhecer em profundidade qualquer coisa, né? O Aristóteles disse, o Spinoza, em algum sentido, vai replicar. Conhecer fundamentalmente qualquer coisa, a gente tem que conhecer essa coisa pela raiz, pela base. Tudo bem, não? Então, para entender por que o mundo está essa perturbação total, em tamanha, tão perturbadora que nos alcança e nos afeta, a gente vai ter que pensar que é uma base egocentrada que perpassa o campo dessa experiência. Agora, para modificarmos essa estrutura, temos de combater o mal pela raiz, destruí-lo na causa. Aí os espíritos continuam. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito. Ou seja, precisamos combater o egocentrismo. Tá claro isso ou não? Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito. Porquanto aí está a verdadeira chaga da sociedade. Atenção, aqui não está pensando no sujeito isolado. Está pensando que o mal, o egocentrismo, afeta o mundo social. Percebam, a chaga da sociedade. Então, o problema do egoísta não é um problema dele isoladamente. Ele afeta o funcionamento do todo. Ele produz abalos na sociedade. Ele produz, né, distorções na relação com os demais. E, portanto, ele atrapalha. Ele atrapalha. Ele traz conflito. Ele traz ruídos. Ele desdobra distúrbios a partir do seu egocentrismo. Quem quiser, né, dizem os espíritos, desde esta vida ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Então, o egoísmo afeta as relações sociais. Justiça é uma relação social. Amor é sair de si na relação com o outro. É uma relação social. O amor ele supõe uma relação interpessoal. E, ao mesmo tempo, a caridade. Tudo bem? A caridade é um exercício que afeta o mundo da relação social. Assim sendo, o que está na base avessa à justiça, ao amor e à caridade? O egoísmo. O egoísmo é o antípoda. Ele tende, inclusive, a produzir a perturbação de neutralizar todas essas outras qualidades. Então, ele atrapalha mesmo. Então, precisamos extirpar isso. Por quê? Porque produz uma desconexão do egocêntrico com o todo. Ele se acha isolado, ele se pensa individualmente. Ele é um individualista e, portanto, ele se descola. Quando ele se descola, ele vira peso, ele atrapalha. Tudo bem, gente?
Assim sendo, quando se vai à questão 914 agora, então você percebe que os espíritos estão pensando na relação do eu com o todo coletivo. Nós nunca podemos nos pensar fora disso, fora dessa relação. Tá claro? Agora, na questão 914, os espíritos dizem, o Kardec questiona primeiro, né? Fundando-se o egoísmo no sentimento de interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo, ou seja, um dia ó, o egoísmo será totalmente extirpado. E aí, os espíritos respondem: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que entretêm o egoísmo e excitam o egoísmo. Isso depende da educação. Pessoas, então o egoísmo não é uma questão somente do sujeito consigo mesmo. Atenção, segundo os espíritos, precisamos reformar também o sujeito por ele mesmo, mas também necessário. Ó, aqui está dizendo a palavra necessário. É necessário que se reforme as instituições humanas que entretêm o egoísmo, que excitam o egoísmo. Então, o egoísmo não é só uma relação de fora, de dentro para fora, mas também é excitado e exercitado, entretido de fora para dentro. Tá claro isso ou não? Então precisamos modificar, melhorar as instituições também. Então é o sujeito se modificando e modificando-se a si mesmo, quanto modificando as instituições circundantes, modificando a realidade do entorno. Ou seja, é o peixinho se curando, mas também mudando a água, a qualidade da água, tirando a água poluída, colocando filtros e produzindo a melhora do ambiente, da psicosfera. Tá claro isso ou não? Então é uma via de mão dupla. Ela precisa ser uma via de mão dupla. Isso depende da educação. Educação é uma atividade política. A educação é ex-educare, sair na direção do mundo social. Educar quer dizer ex-educere, ex-educare. É saber se conduzir no mundo de fora, no mundo ex, no mundo de fora. Então é uma relação de intervenção da polis. A paideia lá dos gregos, pode ser ou não? Então, a educação é uma atividade política. Então, há de se pensar uma reforma do indivíduo, mas também uma reforma institucional, social e política do entorno. Ou seja, precisamos nos exercitar como cidadãos de melhoria e interação com o mundo que está em volta. Para que a vontade de Deus seja feita onde? Tanto na terra quanto no céu. Não está dito isso lá no Pai Nosso? Hein? A vontade de Deus precisa ser feita na terra também. E, portanto, precisa do nosso concurso, fazendo parte na obra da criação, questão 132, de O Livro dos Espíritos. Tudo bem, não? Assim sendo, esse egoísmo individual, hein, essa supervalorização da personalidade, essa busca de um privilégio privado, ela está desconectada. Precisamos, né, também modificar o egoísmo institucionalizado, leis que ainda distorcidas, mal feitas, imperfeitas, favorecem o estatuto de privilégio de um grupo mais do que a maioria, do que os demais. Então, precisamos desenvolver leis, práticas econômicas, costumes, né, que alterem fundamentalmente essa lógica de exclusão e de privilégios. Então, nós vamos precisar fazer um diagnóstico de um sintoma subjetivo no próprio sujeito, quanto pensar intervenções na estrutura objetiva que reproduz uma lógica de exclusão, de privilégio e de dominação. Precisamos modificar as instituições, e os espíritos dizem. Então, não é só o sujeito que precisa ser alterado. Precisamos fundamentalmente, olha só, reformar as instituições humanas. Estou citando o Livro dos Espíritos. Reformar as instituições humanas. Tudo bem? Assim sendo, isso me faz lembrar o Spinoza, né? Em Spinoza, os homens, né, se tornam menos livres quando são dominados por paixões tristes, medo, orgulho, ressentimento e ódio. Essas paixões tristes tendem a fragmentar a potência coletiva. Agora, se você pensar pela via contrária, a cooperação, né,
aumenta a potência de existir de todos e, portanto, nos alegra. E assim sendo, a caridade deixa de ser um mero sentimentalismo para se transformar num instrumento de ampliação racional da potência comum de uma coletividade da qual somos parte. Então, até na filosofia do Spinoza, a gente pode retirar alguma coisa nesse sentido, né? Então, a gente pode pensar isso, um progresso moral, a educação, uma transformação social, a superação do sujeito consigo próprio pela via do egoísmo, pensar as instituições que atiçam e que entretêm esse mesmo egoísmo no sentido de modificá-la, progredi-la, desenvolvê-la e, portanto, produzindo outros horizontes e prismas. Portanto, precisamos, enquanto espíritas, fundamentalmente pelo ramo da filosofia, combatermos esse solipsismo moral que às vezes está pululando circularmente em discursos dentro da nossa seara. Tá claro? A reforma íntima descolada da transformação estrutural é uma contradição dialética. Tudo bem, não? A consciência não existe fora da sociabilidade. O eu só emerge na interação com o outro. É fundamento isso ontológico. O sujeito não existe fora, não pode ser pensada a consciência como abstraída, como descolada da sociabilidade. Nós somos animais sociais. A sociabilidade é o nosso modo de inerência para o desenvolvimento das nossas potencialidades intelectuais. Por isso a necessidade da encarnação, da interação com os outros, da relação humana, como está dito lá em O Livro dos Espíritos, tá certo ou não? Então, o mundo social não é um obstáculo ao progresso. É um laboratório da alma. É nesse ambiente que as virtudes como justiça e caridade podem ser exercitadas, podem ser explicitadas. Assim sendo, o mundo social é o ambiente onde eu estou dado a interagir para o desenvolvimento dos meus valores, quanto no modo como eu contribuo para que valores no meu entorno também sejam modificados. Então, isso é importante. É fundamental mesmo que tenhamos de nos aperfeiçoar, né? Sempre ocupados desse tipo de consciência. A gente aprende isso nos existencialistas. Ter consciência, os fenomenologistas também, né? Primeiramente. Ter consciência é consciência de, ou seja, é consciência do mundo, é consciência de si, é consciência do outro. Ter consciência só pode ser pensado pela via de relação. Então, pretender aperfeiçoar-se ignorando as injustiças estruturais é como tentar aprender a nadar fora d'água. Ou seja, não é possível, não é plausível. Então, o peixe não adoeceu por uma maldade intrínseca, mas por causa de um contexto de poluição da água. Ou seja, o ambiente estava adoecido, o entorno estava adoecido, e, portanto, não lhe favorece a saúde. Pensamos que no mundo egocêntrico, no mundo de concorrência, no mundo de competição, no mundo preconceituoso, no mundo de exclusão, os seres humanos estão adoecendo. O sintoma do sujeito moderno é o adoecimento psíquico contínuo. É uma máquina de moer gente. Esse mundo totalmente egocêntrico é uma máquina de moer gente. As pessoas estão sofrendo, estão adoecendo psiquicamente e cada vez mais. Então, se a gente não mudar a água desse aquário, a gente vai continuar assim. A gente vai continuar adoecido. Então, é fundamental, hein, o peixe não adoecendo por uma maldade intrínseca, mas por causa dessa poluição circundante, curá-lo fora do aquário é uma reforma íntima sem efeito duradouro. A verdadeira cura exige tratar a água ao mesmo tempo, ou seja, o que quer dizer tratar a água aqui, essa metáfora? Transformar as instituições que intoxicam as relações humanas. É o que está dado lá nesse mesmo, né, na mesma questão 914 de O Livro dos Espíritos. É fundamental transformar as instituições para que a água fique mais límpida, para que a gente possa se mobilizar de modo mais saudável, para que a gente possa, inclusive, qualificar as nossas relações humanas, a estrutura do todo, para que as partes estejam em melhor interação. Então é fundamental, gente, é fundamental que haja uma redefinição mesmo da palavra caridade.
Eu acho que é importante isso. E aí isso está dado na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Em qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Olha o Kardec perguntando, ó, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Aqui, caridade não é tomada nessa definição como esmola. É um reconhecimento do outro como um sujeito moral pleno. Tudo bem? Ou seja, a caridade é um sentido relacional. A benevolência para com todos, vida de relação. Indulgência para com as imperfeições dos outros, ó, relação. Perdão das ofensas, relação. Então, é um reconhecimento do outro como um sujeito moral pleno. Nesse sentido, né, desloca o conceito de um campo meramente assistencialista, material, para o plano das relações humanas. Então, nesse momento, convém destacar, né, que Kardec desloca a caridade da esmola para a relação, da assistência para a dignidade, da concessão de um modo de que você joga um pão de cima para baixo, de um modo às vezes humilhante, de um modo às vezes hierárquico, assimétrico, para que você possa reconhecer o outro, ou seja, você reconhecer o outro como um sujeito pleno, um sujeito moral pleno. Então, a partir daí, essa definição de caridade, que consta lá na questão 886, né, pode se desenvolver que a justiça sem a caridade converte-se em mero formalismo. E a caridade sem a justiça converte-se em mero paternalismo. Ou seja, uma justiça sem caridade corre-se o risco de um legalismo frio, burocrático, desumano. Né? A lei vai punir tecnicamente, mas não ignora, né, a dignidade dos envolvidos. A caridade, por sua vez, sem justiça, ela vira um tampão, um imediatismo, um pronto-socorro que às vezes é importante, está passando alguém fome, né? Você tem que dar um pão mesmo, é um pronto-socorro, alguém está ferido, você tem que cobrir a ferida, mas tem que buscar a causa da doença, tem que buscar a causa da miséria, tem que buscar as causas, lembra que aí pela raiz, buscar as causas dos males, precisamos produzir uma modificação de uma sociedade, né? Então, a esmola alivia a fome, é fundamental que se dê, só que ela não questiona a causa da miséria. Filosoficamente, precisamos ir mais adiante. Tá claro? Assim sendo, sabe, a caridade meramente paternalista ou assistencialista, ela atende a uma necessidade premente, imediata, mas ela enxuga gelo, porquanto, se não alterarmos a estrutura do mundo, pessoas em situação de miserabilidade sempre estarão aí. Eu preciso modificar as estruturas do mundo para que não haja mais quem peça esmola, para que eu não tenha mais para quem dar esmola. Aí sim alcançaremos uma sociedade justa. Percebe? Não? Uma sociedade que tem pessoas padecem fome, essa sociedade está longe das leis de Jesus, das leis de Cristo. Os espíritos responderam isso também. Então, é absolutamente inconcebível. Assim sendo, a verdadeira ética é uma justiça animada pela uma justiça ativa. A caridade aqui pensada como uma justiça consciente e ativa. Então, pensarmos modos de interação do nosso papel de cidadania também. Eu preciso me modificar por dentro, mas eu também preciso exercer a minha cidadania, né? Pensar políticas públicas, pensar uma educação universal, pensar saúde acessível a todos, pensar trabalho digno e não exaustivo, em que todos possam também usufruir de entretenimento, de ócio criativo, de possibilidades de contato familiar, espiritual e tá. Essa seria uma caridade que a gente poderia chamar de estrutural, que remove fundamentalmente a humilhação de uma benevolência isolada e privada. Então, podemos pensar um modelo paliativo de uma assistência emergencial, mas precisamos de um modelo transformador, essencialmente. Assim sendo, assim sendo, o que se deve pensar da esmola? Questão 888, né? Questão 888 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta que se deve pensar da esmola.
Condenando-se a pedir esmola, respondem os espíritos, o homem se degrada física e moralmente. Ou seja, a esmola é uma degradação. É o resultado de uma sociedade injusta. É um sintoma. Tá claro ou não? Então, os espíritos dizem, o homem se degrada quando ele está condenado a pedir esmola, e se degrada física e moralmente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça. Olha o que os espíritos estão respondendo, gente. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Então a gente precisa vencer essas amarras de um mero assistencialismo vertical. Vamos dar prato de sopa? Vamos, mas a gente precisa pensar que a gente precisa produzir um mundo que não precise gente com, sabe, com um prato de sopa requisitando. A gente precisa pensar que a fome precisa ser extirpada. Então os espíritos, atenção, eles não promovem alienação. Eles promovem um engajamento de alteração do mundo. E, portanto, há uma consciência coletiva que está dada aqui. Tá claro? Então, a esmola, o assistencialismo isolado, é sintoma de uma falha estrutural. Não é a solução. Né? No caso de alguém pedir na emergência uma esmola para um pão, eu dou. Mas eu sei que eu não estou produzindo nenhuma alteração substancial na vida daquele sujeito. Eu preciso dar conta de pensar uma interação social em que as pessoas todas sejam promovidas socialmente. Todos tenham emprego, todos tenham acesso à saúde, todos tenham as mesmas condições de uma educação de qualidade, digna. Esse é o papel político do sujeito na polis, o exercício da cidadania. Percebe ou não? Então, uma esmola meramente, ou isoladamente, ou repetidamente, não sendo a solução, degrada quem recebe. Por quê? O próprio os espíritos faz com que haja um embrutecimento. É uma humilhação. Sou eu que está dizendo? Não. São os espíritos que estão propondo isso lá na questão 888. Degrada quem recebe. E, portanto, estabelece uma posição vertical de subalternidade, de um superior que joga uma moedinha para baixo. Uma relação pensando o outro como inferior. Ilude quem dá, porque dá a impressão, né, que, olha, eu estou dando esmola, dá um ar de superioridade moral. Isso é absolutamente ilusório, tá claro? E, ao mesmo tempo, não mexe com a raiz da injustiça, porque é apenas uma compensação simbólica, sem alterar o status quo do mundo que está dado. Então a gente precisa pensar isso, modificação das instituições, melhoria dessas mesmas instituições, qualificação política do nosso exercício de cidadania. Então, nesse sentido, o que os espíritos estão dizendo que a esmola por si mesma, isoladamente, repetidamente, é uma degradação que precisa ser extirpada. A gente precisa qualificar uma outra sociedade em que não haja necessidade de gente na rua em tal estado, em tal condição. Tá claro ou não? Então é fundamental se entender isso. Precisamos movimentar os nossos esforços com o propósito de consecução de uma justiça ativa. Tudo bem, não? Então é muito importante isso. Né? Então, vamos trocar a água do aquário uma vez por semana, mas mantendo ainda assim a fonte de poluição? Não, vamos buscar, isso é um paliativo. Vamos buscar uma justiça ativa. Vamos, por exemplo, descobrir onde está a fábrica que despeja agrotóxico. Vamos estabelecer uma regulação por leis. Vamos instalar filtros permanentes para que a água se modifique. Eu moro em São Paulo. Eu cresci com esse rio Tietê podre. E nunca se modifica. E alguns propõem, meus avós, dizendo que era ali navegável, o rio Tietê. Era navegável. Pessoas pescavam ali. Então, o que aconteceu? A degradação de uma lógica predatória, né, de um mundo capitalista sem freios, foi jogando tudo lá, tudo quanto é porcaria, a ponto de chegar a essa condição absurda. Percebe? Então, a gente precisa criar leis, a gente precisa criar mecanismos para filtrar de que modo essa sujeira chega ao rio para tentar extirpar a causa, para que esse rio possa um dia ser limpo. Então é essa a ideia. Eu preciso modificar o ambiente em que eu esteja dado. Se você entra todo dia numa casa suja, aquilo vai te fazendo mal no longo prazo.
Agora, a partir do momento que você produz um ambiente mais saudável, mais límpido, você está num ambiente, né, aciado, você vai produzindo uma melhora interior também. A melhora da exterioridade também te afeta interiormente. Então, isso é fundamental. Então, aqui a ideia é pensar, né, um reinado do bem não como um acontecimento milagroso. É um resultado de esforços, é um resultado histórico de uma redução progressiva do egoísmo e da ampliação da justiça e da caridade enquanto interações sociais, produzindo abalos e modificações nas consciências quanto nas instituições. Tudo bem? Não? Então, essa relação entre o progresso moral e a transformação institucional, a transformação de dentro e a transformação de fora, mostram que o egoísmo precisa ser superado, mas a superação sem os elementos da exterioridade que acirram, que incitam e que favorecem esse egoísmo estar sempre nessa concentração tão adoecida. Então, eu acho que é muito importante se entender que essa relação entre progresso moral e transformação institucional é uma base significativa que precisa ser pensada e repensada. Para tanto, eu proponho mais. Vamos propor sempre Kardec, que a minha ideia aqui, né, Eliane, você sabe disso. Eu quero sempre propor o que está dado lá em O Livro dos Espíritos. Kardec, para mim, é a pauta. Vamos ver se interessa mesmo o que ele está propondo. Porque, no geral, também isso. A gente está vendo, às vezes, esses discursos de uma reforma íntima solitária, egocentrada, no mundo, até mesmo no nosso movimento espírita, por falta de conexão com o que o Kardec está propondo e o que os espíritos estão na relação com Kardec desenvolvendo. Então, como a gente se desconectou, Kardec virou uma coisa que quase um desconhecido entre os espíritas, a gente acabou perdendo o foco. E ao perder o foco, perdeu o enfoque. E ao perder o enfoque, diluiu muita coisa. E nessa diluição, muito se perde. A questão 916, por favor, de O Livro dos Espíritos. O Kardec questiona: longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que até parece o excita e mantém. Olha aqui, ó, a estrutura do sujeito e a estrutura social, uma se retroalimentando, uma alimentando a outra. Há uma reciprocidade. Como poderá a causa destruir o efeito? Então, essa é a pergunta do Kardec. Olha a resposta. Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse o mal para que compreensível se fizesse a necessidade de extirpá-lo. Os homens, quando se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, impelidos por um sentimento mútuo de solidariedade. O que quer dizer solidariedade? A gente pode pensar a justiça, a gente pode pensar o bem, a gente pode pensar a caridade. Ou seja, relação social. Solidariedade é uma relação social. Então, continuam os espíritos, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Opa! Quer dizer que os espíritos propõem um combate à opressão? Sim. Olha a consciência política do texto de Kardec. Ó, a consciência não alienada e nem alienante. Então, ele está dizendo o seguinte: os espíritos estão reconhecendo que existem fortes, uma classe dominante, que existem fracos, uma classe dominada. Percebe ou não? Então, o forte será amparo e não opressor do fraco. E não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável, porque todos praticarão a lei de justiça. Então, aqui, os espíritos reconhecem que estamos num ambiente de opressão, em que outros se encontram numa posição subalterna de fragilização social, os oprimidos. Né? Porque se a gente tem que pensar uma relação de opressão, temos um opressor, temos um oprimido. Então, o Kardec reconhece isso, e os espíritos fazem coro a isso. E aí, o que os espíritos propõem? O desenvolvimento de combater esse egoísmo para se criar uma condição de lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão incumbidos a preparar. Ou seja, ainda não está dado. A gente precisa preparar.
precisa da nossa intervenção. Percebe? Não precisamos agir nessa direção. Os espíritos estão convidados a preparar, ou seja, precisamos estabelecer, né, uma revolução mesmo, uma revolução das instituições. Temos a palavra revolução, hein, gente? No livro dos Espíritos, eu vou procurar aqui, ó. Temos a palavra revolução em O Livro dos Espíritos. Quer ver, ó? Revolução. Estou procurando aqui no meu PDF de O Livro dos Espíritos. Temos aqui onde está. Temos aqui uma. Onde está, meu Deus do céu? Temos a palavra revolução, No sim. Cadê? Evangelho tem, eu não lembro aonde, Carlos. Temos. Os espíritos dizem lá a respeito de uma revolução social, uma Sim. revolução humana. Lá eles estão dizendo isso. Precisamos, ou seja, se estamos diante de uma sociedade que ela é aquém e injusta, esse modelo precisa ser superado. Tudo bem, não? Agora, na questão 917, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Qual o meio de destruir-se o egoísmo? E a resposta vem: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de se desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria. Influência de que o homem é ainda muito próximo de sua origem. Ou seja, egoísmo é próprio de espírito primitivo, ainda próximo da sua origem, não evoluído, portanto. Então, o egocentrismo é uma marca de condição de inferioridade espiritual. Ainda muito longe de sua origem, muito próximo de sua origem, perdão. Não pôde libertar-se e para cujo entretenimento tudo concorre. Ou seja, que concorre para o entretenimento do egoísmo? Leis, organização social e educação, quando imperfeitas, óbvio. Leis imperfeitas acirram o egoísmo. Em organização social imperfeita, acirra o egoísmo. Uma educação falha, acirra o egoísmo. Então a gente precisa fazer o quê? Alterar as leis, modificar a organização social e investir em educação. O egoísmo passa a ser um modelo a ser extirpado a partir de então. Então, atenção, é uma interação não de um sujeito consigo mesmo, de um modo egocentrado. É uma modificação do entorno. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso são os espíritos. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará hábitos, usos e relações sociais. Olha o papel político do Espiritismo. Ele transformará hábitos, ele transformará usos e transformará relações sociais. Então, o Espiritismo não é alienado. Então, essa ideia de reforma íntima do sujeito consigo mesmo é um discurso de apagamento de Kardec. É uma alienação que está sendo proposta. E o Espiritismo não tem nada com isso. O Espiritismo não tem nada com isso, pelo menos o que está posto em Kardec. Tá claro? Então, é muito importante entender que a educação assume um papel relevante, que a reforma das instituições assume um papel relevante como instrumentos privilegiados para se enfraquecer esse mesmo egoísmo. Então, o Espiritismo tende a nos trazer a imensidão do universo espiritual, a relatividade das vaidades pessoais, reduz a supervalorização do eu e abre caminho para uma solidariedade orgânica, efetiva, autêntica. Então, aqui é fundamental a salvação coletiva como um imperativo histórico. Então, quando a gente tem aquela máxima lá do 15º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, no geral, né, a gente tende a levar para o mundo místico, só moralista, religioso. A leitura mística qual é? Salvação individual, a salvação pós-morte, alcançado por méritos meramente pessoais. Não. Vamos fazer uma leitura ontológico-social de salvação. O que é uma leitura ontológico-social, segundo o que está previsto dentro do próprio Livro dos Espíritos? É um estado de harmonia coletiva, impossível enquanto não houver
Impossível, aliás, enquanto houver, né? Enquanto houver dominação, enquanto houver indiferença, enquanto houver egolatria, tudo bem? E a resposta da questão 916 já anuncia esse horizonte. Esse reinado do bem que os espíritos estão incumbidos a preparar. Então, filosoficamente, não há como se fazer uma leitura místico-religiosa. Filosoficamente, poderíamos produzir uma leitura ontológico-social. E, portanto, estamos incumbidos e, portanto, investidos do papel de preparar esse reino ou esse reinado do bem na terra. Porque a vontade de Deus tem que ser feita tanto no céu quanto na terra. Não é isso que Jesus disse no Pai Nosso? O primado do reinado de Deus tem que ser feito tanto no céu quanto na terra. Que a vontade de Deus seja feita tanto no céu quanto na terra. Isso é o Pai Nosso. Então, fora Kardec, tem Jesus também propondo isso. Então, vamos pensar o tempo inteiro que a realização espiritual autêntica não pode ser alcançada por um único ser enquanto persistir em relações de exploração. É o que está dizendo lá os espíritos quando fala de opressão. Ou seja, tem um opressor, tem um oprimido. É uma relação de exploração. A evolução fundamental de um é rigorosamente indissociável da emancipação de todos. E, portanto, o outro não é um acidente periférico da minha caminhada. Não, é o espelho necessário da minha consciência. O outro não é um acessório do meu caminho. O outro é a condição fundamental da minha própria humanidade. Assim sendo, né, esse nosso movimento de pensar caridade, bem e justiça é fundamental em O Livro dos Espíritos como uma relação de um ser que se mobiliza como partícipe do reino do bem, do qual se espera o seu concurso, para que ele possa ajudar a preparar. Então, o reino do bem, dizem os espíritos, exige a nossa preparação na direção dessa outra realidade. Ou seja, o sujeito se emancipando e se qualificando interiormente, para que ele possa melhor interagir e qualificar o entorno, as instituições, as relações sociais, os modos de leis e instituições imperfeitas que acirram, que entretêm, que apetecem o próprio egoísmo reinante ou dominante. Então, no mundo de competição, no mundo de esterilidade, no mundo de exclusão, no mundo de preconceito, em que o outro é usurpado, desconsiderado, vilipendiado, né? Esse mundo está longe do modo como deveríamos pensá-lo. E isso está dado na consciência social, psicológica, emocional, espiritual, humana, em sentidos latos e dilatáveis mesmo, e que estão previstos dentro do próprio espiritismo, dentro da própria codificação espírita, e que no geral ninguém fala disso. Você vai ver a palestra sobre caridade, é apenas discurso místico moral. Não temos discurso filosófico, não temos discurso ontológico, não temos dimensão política, não temos uma dimensão consciente, temos alienação e esterilidade. Temos a ideia de caridade como um mero assistencialismo vertical, de cima para baixo, de jogar esmola enxergando o outro em uma situação de humilhação e degradação. E a gente se abastece e não combate a causa. O Espiritismo propõe, precisamos combater o mal pela causa. Não foi isso que lemos lá ou não? Precisamos combater o mal pela raiz. Então, a gente precisa entender como é que alguém chega à condição de pedir esmola na rua. Eu preciso entender o que levou essa pessoa ali. E não o modo como ele está lá. Eu preciso pensar o que leva alguém a essa condição tão abjeta. De estar, né, com a mãozinha estendida, passando fome, passando frio. Vou atendê-lo? Vou. Mas eu preciso modificar mais, senão eu fico no mero assistencialismo. E o mero assistencialismo é enxugar gelo. Percebe ou não? Eu posso dar um curativo, eu dou um band-aid ali para aquela hora. Mas eu preciso alcançar a ferida mais profunda. E a ferida mais profunda tem um sentido mais radical de consciência dessas várias questões. Então eu acho que é legal a gente tentar pensar a caridade em um sentido mais elastecido.
em um sentido que dê dignidade humana, que confira ao outro essa condição de sujeito pleno. Percebe, não? Esse é o sentido que está dado em O Livro dos Espíritos. É isso, gente, que eu teria para propor como reflexão. Espero ter dado a dimensão de Kardec com a dimensão que está proposta em Kardec, não ter acrescentado nada de uma leitura particular e ter pensado que o que está dado realmente nos leva a reflexões minimamente nessa mesma direção que eu estou aqui provocando em todos vocês. É isso. Alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria falar um negocinho aí. Tudo bem? Tudo. Tudo bem, Gabriel? Tudo bom. E você, Carlos, como vai? Carlos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu só vejo a possibilidade dessa transformação, essa mudança da doutrina espírita mais consciente com um projeto de educação contínua, muito contínua e planejada e de vontade das pessoas, viu? Para uma análise mais consciente desse mundo, um despertar mais ontológico da doutrina, porque, como todos nós sabemos, né, a, a consciência dos seres humanos é muito voltada para a sua salvação individual, e esse consolo está dentro desse esboço, né? Não há Não há mudança, não há assim, eu acho que não há uma mudança assim como um passo de mágica, né? Ela é lenta, gradual e deveria ser contínua, com propósitos vigentes dentro do movimento espírita. Eu penso isso, entendeu? Eu concordo, não faço reparo. Eu assino embaixo o que você está propondo. Eu acho que é isso mesmo. Infelizmente, quando a gente arrasta a ideia de uma salvação individual, a gente faz com que o sujeito, nesse egocentrismo, ele se desloque e se descole do todo. E isso é um Uhum, problema. Esse é um problema é, para a nossa própria natureza. Se somos seres sociais, se somos seres de relação, a gente nunca pode se pensar descolado do todo, descolado do nosso próximo. Então, é, esse individualismo soteriológico, ou seja, esse salvacionismo individual, eu acho que ele também é adoecido, ele é patológico. Ele é sintoma também de um mundo como esse. E que acaba aparecendo e transparecendo, inclusive, no nosso próprio meio espírito, né? uhum. Você vê que nós estamos, o mundo hoje, né, está tão virado, parecia que ia ter uma evolução de melhoria, de harmonia dos homens depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e a gente está vendo que os homens estão buscando isso de novo, sabe? Tá terrível isso. Então, vai ter que ser um trabalho não só individual, como coletivo, de gente com espíritos bem preparados para o antagonismo, sabe? Não vai ser fácil, não, essa obra aí, viu? Ainda bem Concordo. que, ainda bem que os espíritos de verdade, né, os espíritos puros sabem esperar esse momento, porque o ser humano não está ajudando para essa obra, não, viu? A gente está flertando com o perigo. Estamos É, flertando com o perigo. Eu concordo, mas, ó, verdade. eu- olha, a gente está tão imbuído em falar em coisas ruins, né, em ambientes insalubres, né, que nem você fala, né, a corrupção, a imoralidade geral e tudo, que a gente nem consegue mais ver brasileiros, e não só brasileiros, homens de qualquer nacionalidade que não querem participar disso. Parece que não existe mais no mundo, sabe? Mas existe, tem milhares e milhares de brasileiros, milhares e milhares de homens que não querem participar do sistema. Só que ó, eles estão sozinhos, né? Eles Mas não. isso é alvo também, Gabriel, de um próprio contexto histórico que acirra e atiça esses modelos de narcisismo, esses modelos de egocentrismo, essa lógica de competição, essa ideia de validação de um mundo
mediado pelo poder do dinheiro mais do que o poder da essência dos seres. Então, tudo Exato. isso é próprio de um sintoma de um mundo adoecido. Essa É. lógica que está dada aí precisa ser alterada, e essa lógica, para ser alterada, precisa ser mudada estruturalmente. E estruturalmente a gente precisa repensar um outro mundo. Esse mundo está inviável. Esse modelo predatório, vertiginoso, esse modelo que suga do planeta sem lhe devolver, né, ecologicamente um movimento de consciência, isso vai esgotar tudo e vai produzir a inviabilidade da experiência humana num planeta como esse. Então, é o que, no geral, os cientistas já sinalizam. Estamos, pela nossa falta de consciência, pelo nosso caráter predatório e egocêntrico, destruindo as possibilidades de um ambiente, desse laboratório de almas que é o nosso próprio planeta. E isso está inviabilizando a nossa própria possibilidade existencial humana, né? No É. futuro não muito mais dilatado. Ele está muito mais visível no horizonte. Isso é perigoso. Então a gente está pensando num mundo de guerras, um mundo de autoridades beligerantes, em que a ignorância campeia, em que a desinformação assume contornos, um mundo em que a mentira assume status de legitimidade através de fake news, num mundo em que há uma insensibilidade em relação aos dramas do nosso próximo, uma falta de empatia, discursos muito totalitários, autoritários, de exclusão e etc, etc. Então, diante desses vários Onde a sintomas, mentira, onde a mentira impera, né? A todo é, momento, a todo segundo, né? Mas eu, assim, só para completar, ô, Carlos, duas coisas. Grato pela sua explanação e a lembrança do estudo ontológico da doutrina, maravilhoso isso daí. E o outro ponto que eu quero dizer é o seguinte: eu tento praticar isso com a minha família, com os meus amigos, quem querem me ouvir, com o meu sócio que não é materialista, com pessoas que querem me ouvir. Eu tento praticar isso daí, explicar as coisas dessa forma mais humanística, né? Mais coletiva, mais politizada e consciente, né? Não vou poder mudar o mundo, mas eu também não fico sofrendo por isso, não, entendeu? Porque tem gente que não vai querer ouvir mesmo, entende? Tem aquele ditado popular, não adianta jogar pérolas aos porcos, não é? Mas gratidão, viu, por incutir na nossa aula de hoje a necessidade desse estudo ontológico da doutrina, viu? Valeu muito. obrigado, obrigado mesmo. Marcelo, eu vejo que a gente está lançando pérolas a poucos também. Esse é um outro problema, né? Professor, não quero delongar o assunto, porque já passou do horário, né? Mas, enfim, foi maravilhoso essa posição da reforma íntima, que concordo com o senhor, é uma questão bastante complexa dentro da doutrina. Eu tenho duas questões apenas, e talvez nem precisem ser respondidas. Eu vejo, eu acho que no primeiro dia que eu tive aula com o senhor, eu falei que eu era meio Schopenhaueriano. Eu sou pessimista, somos terceira ordem. É. Assim sendo, eu vejo assim. Assim sendo, eu vejo assim. A, a questão do egoísmo. Olha o Schopenhauer aqui, ó. Eu estou com Thomas Mann comentado aqui, ó. Ó, legal, boa. A questão do egoísmo sendo combatido ou não, como nós estamos vendo aqui na 913 até a 917, é uma questão legal. Como somos, eu particularmente pessimista, vejo que talvez a busca dentro da doutrina, essa questão, eu não quero ser egoísta, vou ser assistencialista na caridade, cai em outra má paixão, que é a vaidade. Eu vi isso em carne, porque quando no centro espírita que comecei a participar, era assim, consegui chegar até a equipe da sopa, era a equipe contada aos dedos. Eram poucos, porque eram escolhidos. E aquela coisa, não, porque estamos sendo caridosos. Aí um dia eu, como sou um caboclo
pé, pé no chão, junto com a peãozada, fui atrás desse povo que pegava sopa. A maioria trocava em corote, trocava em pinga, nos bares, subúrbio. Aí eu fui e perguntava, gente, não pode, a gente não consegue fazer outras coisas, não? Por exemplo, o cara tá ali, um pedreiro. Ô, vamos dar um trampo para ele. Não, aqui é para sopa. Alimentando o corpo, não a alma. Aí, como o senhor tocou hoje na educação, me lembrou Bourdieu, a teoria da reprodução. Só estamos reproduzindo o sistema. Aí a pessoa que faz lá, falaram assim para mim, não, se ele troca o pratinho de sopa por corote, eu fiz a minha parte. Quer dizer, eu faço a minha reforma íntima, é ilusão, como o senhor falou. Totalmente ilusório. Essa é um posicionamento, talvez um comentário que eu queria fazer da aula do senhor hoje. A pergunta que eu quero realmente fazer para o senhor é: Max Weber, então, tinha razão no espírito capitalista? Sim. E não, Você pega não aquele. dar esmola, mas dar trabalho. Isso seria o caminho Max Weber. O Weber escreveu um texto que é muito importante, que é a Ética Protestante, o Espírito do Exatamente, Capitalismo. esse aí. E esse texto é importante porque ele mostra que nós estamos assinalados por uma pretensa ideia de, né, de superioridade espiritual, né, como se diz a ideia de um salvacionismo. E a lógica é uma ética individualista, como a ética protestante propôs desde Lutero, a salvação pessoal, etc, etc. E ao mesmo tempo a ideia de uma predestinação, de seres abençoados a partir do patrimônio material que ele, de que Deus o favoreça, isso cria essa lógica que hoje está presente nesse neopentecostalismo de prosperidade. Então é um acirramento muito mais das paixões do egoísmo do que o desenvolvimento das potencialidades de uma caridade efetiva e autêntica. Isso eu acho que é uma doença mesmo. Eu acho também outro sintoma de doença. E eu, particularmente, tenho muita desconfiança desses tipos de discursos, sobretudo esses discursos teocráticos, que são repaginados numa lógica norte-americana de New Age, e que agora assume a configuração do coach, né, do modelinho do sujeito é construtor da própria experiência, o sujeito isolado é o construtor de si mesmo. Isso tudo é sintoma de doença de um mundo que se dissimula de bondoso, que é vaidoso, como você mesmo diz, eu concordo, e que, na verdade, é um modo dissimulado de ser materialista. É um modo dissimulado de propor Deus como um serviçal dos interesses humanos. É um modo dissimulado de usurpar o papel de Jesus, que atendia aos necessitados e se colocou contra a classe dominante, que era o farisaísmo, e que expulsou os vendilhões do templo, ou seja, uma ação política de intervenção no mundo que ele considerava injusto e danoso. Então é esse Jesus ativo que me interessa, esse Jesus ativo. E não essa ideia de um Deus que precisa do dinheiro do meu bolso para tentar me favorecer de algum modo. Vira negócio, vira troca. Percebe? Um Deus que precisa de dízimo é um Deus pobre, né? Vamos combinar? É um Deus muito empobrecido. Então é de se lamentar tudo isso. Essa lógica é capitalismo travestido, é máscara. É um capitalismo, é materialismo travestido. O religioso é um materialista. Se bobear, eles são os maiores ateus que a gente pode encontrar, porque eles dizem mal de Deus. Eles não Mas, acreditam em Deus. mas esse materialismo, essa aspas, indulgência, não falo nem indulgência, mas eu falo assim, esse atraimento dos pobres ao centro de sopa não é uma vaidade, porque Sim, eu sempre quero ter pessoas pobres comendo. Eu não é, posso dar emprego, porque olha como o meu centro ele é atuante. É aí que eu Marcelo, quero botar o dedo na ferida.
Vou colocar o dedo na ferida e vou fechar com você. Nós vimos há um tempo atrás um médium famoso, e tá por aí, tá lá em Uberaba, um médium famoso lá de Uberaba. Ele dizendo numa live no YouTube o seguinte, que nós somos mais, o Brasil era um país mais evoluído que o Canadá. Por quê? Porque o Canadá, socialmente, não tem pobres, então a gente não tem como exercitar a caridade no Canadá. Aqui, como há muito pobre, a gente tem um campo muito fértil de exercício da caridade. Portanto, é um país mais desenvolvido espiritualmente. Gente, isso é de um absurdo, isso é de uma perversidade, isso é de uma ignorância, isso é de uma estupidez que a gente fica, sabe? Eu fico envergonhado de me pensar espírita a partir de uma interlocução desse nível. Você percebe ou não? A pessoa achar que o miserável está ali para servir para o meu desenvolvimento espiritual. É de uma perversidade que é estarrecedora. Me estarrece mesmo. Então eu fico Com com vergonha certeza, desse viu? tipo de Viu, conversa. Carlos? Até pode Oi. servir, mas é como uma visão utilitarista. Eu preciso ter pobre para fazer o meu Não. crescimento, sabe? E não quero modificar nada, deixa assim que tá bom, entende? É um mundo que você mantém tal e qual e parece que ele é legal como ele está. Porque atende a um pressuposto de exercício de caridade. Gente, eu quero um mundo que não precise de caridade social. Eu estou lutando na direção de um mundo que não precise disso. É o que Então eu fala não quero esse Bourdieu, a mundo. teoria da É, reprodução. a gente está simplesmente fazendo essa reprodução, e é uma reprodução estéril, quando não vaidosa, quando não é dissimulada e perversa. Porque a gente supõe o lugar de um outro que está sofrendo e que a gente não considera. É utilitarismo. Eu estou usando o outro para tentar acirrar a minha vaidade. Então isso é muito problemático. Atenção, eu agora só quero fechar, porque é para a gente poder ir embora. Eu não estou aqui colocando avesso a quem pratique uma esmola. Não. Eu estou passando na rua, alguém está pedindo um pedaço de pão, eu vou dar. A fome dói, gente. Eu não sou contra a caridade emergencial, não. É o pronto-socorro precisa. Só que o pronto-socorro não cura a doença. Ele atende o imediatismo da necessidade. Eu preciso pensar algo que modifique a estrutura do mundo. Então, atenção, eu não sou desfavorável à caridade emergencial. Ok que ela ocorra, mas a gente precisa de mais, a gente precisa produzir alterações mais substanciais, porque senão estaremos tão somente enxugando o gelo. Então, se a casa espírita vive a vida toda só servindo sopa, mas não se preocupa em produzir uma consciência que altere uma intervenção em que não haja pessoas pedindo sopa, a gente está enxugando o gelo. A gente não vai parar de fazer isso, não faz cócega na estrutura injusta, não faz cócega na estrutura injusta, e a gente só fica fazendo isso interminavelmente. Então vira um palco de máscaras e vaidosos que se acham superiores por causa disso. Isso eu acho muito, muito pequeno, né? Vamos combinar. Eliane, desculpa, a gente falou Maravilha. demais. Me perdoe, me perdoe. Imagina. Maravilha. Muito bom, Carlos. Obrigado. Eu que Né? Vou, agradeço. vou, vou colar todo, toda essa sua reflexão de caridade foi muito bom, né? Colar para a nossa vida diária. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo de Obrigada. coração a presença de vocês. A gente volta no mês seguinte, pode ser? Pode. Obrigado a todos vocês, Obrigada pela a noite. Beijo. Tereza, Obrigada a todos Marcelo, vocês. Gabriel, Leida, obrigado, Marisa, Clarice, Kátia, Adelita, Yara, Wilson, Lilian. Muito obrigado a todos vocês pela paciência, tá bom? A gente volta no próximo mês. Obrigado, até a Beijo. Obrigada. próxima. Obrigada Tchau. pela atenção. Boa Tchau. noite. Beijo para Obrigado. todos Boa noite vocês. para Uma boa todos. semana. Obrigado. Boa noite. Tchau, Beijão. boa noite. Boa noite a todos. Beijo. Até. Até.